Bienvenidos al podcast Psicomarines, donde hablaremos sobre la salud mental, crecimiento emocional, psicología, autoayuda, superación, sentimientos y autoestima. Aquí encontrarás una variedad de temas relacionados con el bienestar emocional y el desarrollo personal, con el objetivo de brindarte herramientas y recursos que te ayuden a crecer y mejorar en diferentes áreas de tu vida. Você já ouviu aquele ditado que diz: o que não mata, fortalece? Bom, dizem que a dor é um presente disfarçado ou uma lição necessária. Mas seja honesto, às vezes essa dor, esse peso, não é que ela nos ensina de imediato. No começo, ela machuca e machuca muito. E eu queria conversar com você hoje sobre isso. E vamos falar sobre a cura. Mas quando eu digo cura, não seria como uma cura de uma dor de cabeça, de um resfriado, que você toma um remédio e é tão rápido. Porque até mesmo em processos de uma doença, quando a gente está numa doença, há um processo às vezes lento, porque o médico te envia a casa para manter repouso. Você já pensou nisso? Que quantas vezes você se colocou enfermo, doente, e o médico falou: você precisa ter repouso. Evitar estresse, evitar se alterar. Bom, pero quando eu falo de cura, não é aquele tipo de cura voltado com filtros que as pessoas colocam em Instagram, em TikTok, aquela gratidão forçada. Eu quero falar sobre as feridas sem romantizar o processo de ser ferido. E é triste isso porque muitas vezes a gente, quando tenta expressar a dor, a gente começa a ser chamado de vitimista, que a gente quer romantizar a nossa dor, que a gente está buscando atenção. Então existe uma tendência perigosa de colocar uma moldura bonita no sofrimento, ou também uma crítica no sofrimento, como que se você precisasse passar pelo caos para ter valor. Normalmente as pessoas muito religiosas, eu creio que é uma forma de suportar a dor, o sofrimento, buscar uma resposta por aquilo que a pessoa está passando, como se não fosse em vão. É como que essa preparação, não só psicológica, mas eles também falam de espiritual, como que se Deus estivesse preparando para ensinar a outros. E eu te digo que sanar de verdade é um processo muito doloroso. Sarar ou sanar seria como aquele duelo. Primeiro vem a rejeição, você não aceita, e com o tempo você vai tomando todo aquilo que você sofreu realmente como uma aprendizagem. É um processo de dias em que você não sai da cama, ou de dias de raiva, de confusão. Será um processo em que você vai tentar culpabilizar sempre alguém, um processo em que você vai tentar até mesmo contra a sua própria vida. E romantizar a dor é uma forma de negação. Por exemplo, quando dizemos que foi para o melhor, muitas vezes estamos apenas tentando escapar do desconforto de aceitar que algo ruim aconteceu. É como quando alguém perde um familiar e diz assim: ai, Deus preferiu levar ele. E a realidade é essa, porque eles necessitam crer nessa crença que a pessoa foi porque Deus permitiu. Quando em realidade existem casos em que pode ser consequências de casos que passam. E nem tudo tem a ver com que Deus está tirando a vida de todo mundo por um propósito. E a cura real, ela não é linear. Não há um despertar espiritual súbito, ou aquelas pessoas que vão buscar
os xamãs que tem que tomar porcaria porque vai evoluir, porque vai ter contato. É uma decisão pragmática. É uma decisão de continuar apesar de tudo que te aconteceu. E eu sempre falo, quando alguém te machuca, te fere, você tem duas opções: desistir ou seguir. E buscar terapia hoje em dia é muito importante. Eu sei que é um processo difícil na hora de buscar terapia, porque nem todo psicólogo está preparado para entender a sua dor. E esse sentimento de injustiça é que a gente sente como que eu não deveria ter passado por isso. O que eu fiz para ter passado por isso? Você não deve nada à sua dor. Você não precisa ser grato pelo trauma para ser uma melhor pessoa. Essa falácia ou essa idealização espiritual de que para ser uma melhor pessoa eu preciso passar por algo como aprendizagem, eu creio que eu não acredito nisso. Bom, se você está no meio do processo e não vê beleza alguma, se você está se sentindo como que Deus mesmo estivesse te castigando, eu creio que a cura ela não precisa de poesia para ser válida. Ela só precisa de tempo e de um pouco de autocompaixão real. É como que eu falei antes, aquele que te deixa descansar, sem se culpar por não estar evoluindo a cada segundo. Talvez a sua dor seja porque você perdeu o seu trabalho, a sua dor seja porque você perdeu algum familiar e até hoje você não consegue suportar essa saudade imensa. Talvez a sua dor seja porque lá a sua infância foi muito sofrida, você não teve pai, você não teve mãe, você não teve carinho. Existe um monte de dores que a gente traz com o tempo na nossa alma. E curar essa dor necessitamos de tempo. Eu creio que um dos processos que eu aprendi com a vida foi que quando eu forçava a curar a mim mesmo, eu buscava em diversos tipos de coisas que eu queria que me ia curar, mas no fundo eu não estava me curando, eu estava me prejudicando mais ainda. Era como que eu estava entrando num estado pior. E quantas vezes você talvez tentou buscar a tua cura ou tentar esquecer alguma coisa que você fez no passado ou deixou de fazer? E aí aqueles que buscam a cura na droga, buscam a cura na bebida, buscam a cura em si, tentando agradar os outros e esquecendo a si mesmo. Eu creio que esse momento é aquilo que eu falei antes: descansar. O cérebro ele tem esse problema em que a gente constantemente só está lembrando das coisas que a gente fez de ruim e a gente esquece as coisas boas. E está na hora de você recordar também das coisas boas que você já chegou a fazer, não pelos outros, porque eu creio que quando você fez algo pelos outros, você fez por amor, você fez por gratidão, sem esperar nada a troca. Então descansar seria isso, é não permitir que no seu processo de cura você tente buscar uma via rápida. Sabe aqueles tipos de pessoas que querem buscar via rápida? Por exemplo, pessoas que vão buscar ajuda espiritual, tanto na Umbanda, no Candomblé ou na igreja, e acabam sendo enganados porque tiram dinheiro, porque creia que através dessa ajuda financeira com o tal do pastor, com o tal do pai de santo, da mãe de santo, ia te ajudar a evoluir. No fundo, você perdeu dinheiro, perdeu sua paz e sigue igual. Eu sempre digo que rituais para curar a alma não existe
Se você não passa por um processo de autoconhecimento, um processo de libertação própria, não necessita gastar dinheiro, não necessita nenhum tipo de sacrifício para você curar a tua alma. Isso é uma falácia que nos ensinaram, e a maioria dessas pessoas que são espertas, elas se aproveitam sempre disso para ganhar benefício próprio. Assim que no seu momento de dor, no seu momento de angústia, primeiro perdoa você mesmo. Constantemente você já sabe disso, está perdoando os outros. E você se pergunta, por que ninguém me perdoa? Por que ninguém me ama? Ou por que ninguém me quer? Você tem que querer a você mesmo, você tem que perdoar também você mesmo. E esse processo de cura é descansar. Porque no momento em que você está querendo ser curado, buscando aqui, buscando ali, você está se prejudicando. Assim que um abraço para você e que a paz de espírito você encontre. Um abraço de Robson Marins.